rede. Então a gente aprendeu muito com o Doug na infância, e aí a ideia foi justamente mostrar pra galera que cresceu assistindo o que aconteceria com eles, sei lá, 15 anos depois. Depois de ter vindo ao programa falar sobre o sucesso de Doug na vida adulta, Nando Rodrigues volta ao programa na rede para falar de um novo fanfilme baseado nos desenhos dos Cavaleiros do Zodíaco. O que é um legado, senão o objetivo de honrar aquilo que foi construído pelo seu antecessor? Todos nós temos somente uma vida. Uma vida para se levar dignamente. Por isso, ela é tão apreciada e sagrada. Por ela devemos dar o melhor de nós a cada instante. E a verdadeira missão de um cavaleiro é lutar pela paz e a justiça na terra. Torne-se uma montanha contra o mal. Jamais recue mesmo que a sua vida esteja em perigo. É neste momento que você mostrará a sua verdadeira força. Torne-se um dragão contra as cachoeiras e suba as correntezas. Honre o seu legado. O dragão de Rosão. Na rede. Hoje eu trago uma pessoa aqui que já esteve aqui no programa, que é o Nando Rodrigues. Ele é diretor, produtor, ator, já fez algumas produções. A última vez ele bateu um papo aqui com a gente sobre o fanfilme do Doug na vida adulta, produzindo agora um novo filme que é O Dragão de Rosan, baseado nos desenhos aí do Cavaleiros do Zodíaco. E a gente vai bater um papo com ele. Hoje ele traz aqui também um dos atores do filme, protagonista, pra gente conhecer um pouquinho como é que é a produção desse novo filme sendo produzido, que a gente vai curtir, relembrar um pouquinho dos Cavaleiros Zodíacos que eu assisti, você assistiu, todo mundo curtiu. Então vamos conversar com eles. Mas peraí. Antes de a gente conversar, estou vendo aqui o ator que ele está trazendo. Cara, olha só a produção do cara. Ele está trazendo um ator para essa produção nova dele, do Nando Rodrigues, um cara norte-americano, eu estou até reconhecendo, é o Liu Kang, de Mortal Kombat. Mais ou menos. Olha, provavelmente ele não fala português, vou falar inglês com ele aqui. The book is on the table, what's my name? The book is on the table the book. Hi, Mr. Jota. It's a pleasure to be here, and in commemoration for this new movie, new project that we are starting now, I'd like to Bom, ele está falando que está muito feliz de estar aqui no programa. Yeah. And I got a message for my Brazilian fans, né? That is. Gosta muito do Brasil também. E isso aí está. A gente dele aqui é muito caro, entendeu? É por isso que ele está participando conosco. Sorry, I cut you. Could you repeat, please? Mas que cara de pau, gente. É um mentiroso de primeira qualidade. Atormente, né? Atormente. Não, já pode encerrar, porque vamos falar a verdade, gente. Na verdade, ele é brasileiro, né? É o nosso amigo aqui, o Ralph. Como é que é? Ralph Tung, né? Ralph Tung. É Ralph Tung, mas só tem um olho puxado, mas é nacional, entendeu? É nacional, é fabricação brasileira mesmo. E aí tá aqui pra conversar com a gente. Obrigado pela brincadeira aí. Então, o Nando Rodrigues de volta. Então sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Ralph, Nando. Aqui é o nosso programa na rede novamente aqui. Eu fico muito feliz de a gente bater esse papo novamente aí, Nando. Muito obrigado pelo convite, Jota. O Ralph já chegou de Liu Kang no negócio, meteu até o combo especial Fatality ali, né? Mas sabe, cara, que ó, do jeito que você falou agora aí, rapaz, você me engana, é que eu até acreditei que você era o Liu Kang mesmo, o jeito que você falou aí. Cara, você parece, pá, parece o Liu Kang mesmo, Mortal Kombat. Sabe o que denunciou ele? Ele tava falando inglês bonitinho, ele falou:
terminou a frase, né? Só é brasileiro que fala né. É a origem oriental. Oriental pode ser também. Aí já não era mais Liu Kang, era aquele cara do Ong Bak. Eu acho que é Ong Bak, aquele filme tailandês. Nossa, aquele filme é maravilhoso, né? Você é louco, tio. Preciso Não é ver. top. Não, cara, o filme é bom pra caramba. E agora que você tá com a nova produção, Nando, e agora tá com o nosso amigo aqui, o Ralph, como é que surgiu aí a ideia pra fazer essa produção nova? Cara, eu tô feliz da vida porque, assim, Cavaleiro do Zodíaco, antes de você falar a respeito, cara, eu assisti os primeiros capítulos quando lançaram e assisti vários anos. Eu lembro que eu assisti na TV Cultura. Na Manchete. Na Manchete assisti também. Mas eu acho que Foi eu na passo Band. na Cultura. Passou na Band, na TV Cultura não tenho certeza, mas na Band eu tenho certeza que eu assisti. Na Band passou. Passou, né? Então, acho que eu assisti foi na Band mesmo. E aí, como é que surgiu essa ideia, cara, de fazer essa produção e a gente lembrar um pouquinho desse Cavaleiro Zodíaco aí? Na verdade, o Dragão de Rosan, pra quem tá acompanhando a gente pela primeira vez, ele é o segundo filme de um projeto talvez um pouco maior, né, que é esses projetos de fanfilmes. Então, pra quem ainda não conhece, eu sou o Nando Rodrigues, sou cineasta, ator e diretor de cinema. E a gente, além de produções, né, curta-metragem de suspense, terror, comédia, drama, a gente produz também fanfilmes, que é um projeto feito de fã para fã. E eu, como fã da obra Cavaleiro do Zodíaco, que marcou a minha infância, eu queria fazer uma homenagem, né? E fui lá e fiz um filme de Cavaleiro do Zodíaco, que a gente produziu em 2017, A Lenda de Fênix, que foi nosso primeiro projeto, assim, foi o primeiro grande projeto da Raciocinando Filmes, que é a nossa produtora. E assim, a gente fez o primeiro projeto totalmente independente, assim, limitado à verba do meu bolso e olhe lá, entendeu? Foi uma coisa assim, bem... Isso, né? Bem difícil. Mas assim, o pessoal abraçou o projeto, abraçou a causa. Foi assim, uma dedicação grande que a gente teve. Deu uma grande repercussão naquela época, quando a gente lançou o filme e tudo mais. E aí de lá pra cá o pessoal sempre cobrando, né? Qual que é o próximo filme? Vai continuar? Não vai? Quem que vai ser o próximo Cavaleiro? Porque eu fiz do Ikki de Fênix, né? Que é um dos protagonistas. Aí o pessoal cobrando. Aí eu falei assim, não, se um dia eu for fazer uma continuação, eu vou fazer do meu personagem favorito, com certeza, que é o Shiryu de Dragão. Só que, para fazer um filme do Shiryu, eu precisaria ter um ator fidedigno ao personagem, que fizesse as honrarias. E aí eu falei, caramba, eu vou fazer um filme do Shiryu, mas, putz, é difícil, né? Tem que ter um ator oriental, tem que lutar, tem que ser ator, tem que ter o cabelão. Falei assim, eu tava quase desistindo, né? Daí um dia eu fui fazer um workshop de artes marciais com o meu amigo e parceiro Gutenberg Lins, né? Que ele que ele vai ser também o coreógrafo do filme, né? O diretor das cenas de ação do nosso filme. Aí eu falei pra ele, desabafando, puta, Guto, tá difícil, assim, pra gente fazer, não consigo achar um ator. Funcionando, vem fazer o workshop com a gente, vou te apresentar um cara. Aí eu cheguei lá pra fazer o workshop de cena, tava lá o Ralph, eu falei, pô, esse é o Shiryu. Tava lá. Não, rapidamente, sem querer te interromper, mas já te interrompendo rapidamente. Cara, o Ralph, o Nando, ele tem uma facilidade. Quando a primeira vez que ele esteve aqui no programa, ele contou que quando ele foi escolher o elenco do Doug, ele tava na sala e olhou assim e falou, pô, não é que aquela menina ali é a maionese? Paty Maionese? Cara, é a mesma coisa com você. Como é que é isso, cara? Pô, aí fica fácil fazer filme. Verdade, eu chego e tá lá, plau, toma aí o seu Shiryu. O Nando é olheiro, né? Ele tem a sorte de estar nos lugares certos, nas horas certas, né? Contato certo. E na verdade, né, eu tive a honra de ser convidado para esse projeto, assim, eu acho que, inclusive, eu duvido que eu tenha a capacidade de representar um Shiryu tão é muito fidedigno, né, da maneira que as pessoas querem, né, em relação a ser perfeito ou não, eu acho que as pessoas podem divergir em relação a isso, né, eu tava, inclusive, a gente tem um teaser, né, filme, né? Sim. Né? Que fala sobre o projeto Dragão de Rosan. E aí eu tava lendo os comentários e apareceu lá, esse Shiryu é feio. Aí eu parei de ler os comentários. Que isso? Que não foi os comentários que eu recebi não, viu? Não, mas eu vi isso aí. Eu recebi diferente, tá? Vou te falar depois. Esse aí eu te mando por mensagem, que isso eu não posso falar em público aqui. Mas eu te digo que o Cavaleiro do Zodíaco, ele não precisa ser bonito, ele precisa ser forte, ele precisa ser honrado, ele precisa ser sábio.
Exatamente. Não, tem que saber lutar também, entendeu? Tem que ter toda... Não, mas ó, vou te falar um negócio aqui de produção aqui. Quando você mandou, porque, gente, pra quem não conhece aqui os bastidores do programa, quando a gente chama alguém pra vir aqui no programa, a gente pede um áudio de autorização, vai pra diretoria da rádio e tal. Aí eu pedi pro Nando, o Nando já tá acostumado, mandei, aí o Ralph mandou. Aí o Ralph, no final mandou, um abraço e tal. Um beijo, não sei o quê. Beijo e tal. Aí o rapaz aqui que ajuda a gente na técnica, o Maurício, ele falou assim, ele escutou e falou assim, cara, você vai ficar contente, Ralph. Aí ele falou assim, gente, o Maurício, ô Jota, esse cara aí que mandou o áudio aí, não é que ele é fofinho, cara? É um cara fofinho. Então, Alves, depois desse áudio, se você por acaso chegar um buquê de flores com chocolate Ferrero Rocher, falando, olha, ô Giril fofinho, aqui é o cara do programa, o colega do Jota, aí você já tá sabendo que teve sucesso. Se ele estiver solteiro e ganhar bem, manda pra mim. Aí eu não sei, então, aí é com você, aí sei. Rapaz, mas faz isso não, do jeito que tá o mundo hoje, é capaz dele vai casar com você, já prepara criança, a gente já não sabe como é que estão as coisas agora, a gente não sei mais nada desse mundo, rapaz. Então, mas rapaz, vamos lá, vai ser, o pessoal vai falar, pô, esse programa não é sério? Pô, não, a gente é sério, gente, é que a gente tem que trabalhar se divertindo, né? Verdade. Não, eles são, eu não sou sério não. Não, sério, pô, você é sério. O diretor vai sofrer comigo. Uma coisa que eu vou te perguntar agora, ô Ralph. Inclusive, eu vou até falar pra você, até comentei com o Nando. O Gutenberg Lins, eu conheci ele, cara, antes, agora ele tá sucesso, né, gente? Pra quem não sabe, o Gutenberg Lins, ele é um professor de artes marciais Kung Fu, já tem muitos anos aí como professor de artes marciais, e quando eu conheci ele, cara, eu conheci ele anos atrás, antes ele ir participar do Dami Gentili, tentando essa fama que ele tem agora. Ele tinha uma academia na Vila Matilde, aqui, na Zona Leste, há muitos anos atrás. Aí eu conheci ele, e aí depois ele mudou pra academia na Liberdade. Eu acredito que ele até tá com a academia na Liberdade ainda hoje, né? Não, hoje em dia a academia do Gutenberg, ele fica lá no Paraíso, né? A animação fica a 2 quadras do metrô Paraíso. Isso, né? eu já fui lá também. Isso. Fica na Tríade Marciais. Né? Quem quiser fazer uma aula lá experimental é bem bacana, né? A gente tem aula todas as terças, quintas e sábados, né? Entra lá no Instagram, Shaolin Wushu, né? E o Ralph vem treinar com a gente. O Ralph tá fazendo propaganda porque ele não apenas vai ser discípulo do Gutenberg Lins no filme, mas ele também é um aluno e mentorado, né, do Gutenberg Lins na vida real também. Sim, eu já estudo Kung Fu com o Gutenberg. Como? Com certeza você já tem aí 25% de desconto ou 25% aí de cachê. Eu tô ganhando. Usa o voucher lá, Ralph Tung, pra entrar na academia. É verdade. Pode deixar. Né? Mas o Gutenberg, na verdade, ele é meu professor de Kung Fu há mais ou menos 7 anos já, né? Já? Já treino Kung Fu com ele há 7 anos. Né? E então ele tem sido esse mestre para a vida e nas artes marciais também. Eu iniciei a minha carreira como dublê, né? Na verdade eu sou dublê marcial também, e foi o Gutenberg que proporcionou tudo isso, né? Porque ele já tinha uma carreira, uma equipe de dublês, e em algum momento ele começou a precisar de mais artistas marciais na equipe dele, e aí eu tive a sorte de ser convidado a despeito da minha capacidade. Eu acho que eu tô muito inferior em relação aos outros dublês, né? Eles são incríveis. Mas aí eu tenho essa sorte de fazer parte da equipe de dublês. E a gente tem caminhado nessa estrada há 5 anos já, né? A Action Kung Fu tem 12 e eu tô na Action Kung Fu há 5, né? Tem sido bem bacana. Não, com relação assim, cara, gente, eu não faço jabá pra ninguém. Eu tô pra falar aqui porque realmente eu tô sendo sincero.
de todas as pessoas que na época eu conheci o Lins, quando a época que eu tava procurando academia para fazer arte marcial. Então, de todas as academias que eu procurei, eu achei ele um dos caras mais preparados. Então, assim, realmente, ele tem um preparo como professor de Kung Fu e, assim, e até ele respeita você como iniciante, ele tem uma calma para explicar as artes marciais. Então, ele é um bom profissional. E agora, e acredito também que ele seja também nessa questão profissional da produção, né, dos ensaios aí pro filme e tal. Tanto que ele tá com esse sucesso aí que tá fazendo agora, que ele já produziu, acho que o filme primeiro foi do Whindersson Nunes, né? E depois foi do Danilo Gentili. E o Ralph participou também. Isso. Os dois. Participou também? Do Danilo? Eu participei também, do Whindersson Nunes também. Da série também você participou, né? Da série eu participei mais no staff mesmo, né? Eu não participei da série como dublê, como elenco, mas eu tava na equipe de apoio, né? Ah, entendi. E... Então, mas aí a ideia, assim, pra a gente entender, o pessoal de casa aí, como é que... o Nando já tinha, você já tinha a ideia de fazer o filme... dos Cavaleiros, como é que surgiu a ideia? Não sei se você já falou aqui, eu tô repetindo de novo, mas como é que você realmente concretizou a ideia e como é que você chegou na questão do roteiro do filme? Do Dragão? Do Dragão. Então, assim, quando eu fiz a Lenda de Fênix, eu já queria fazer se eu fosse, pensei assim, se o filme der certo ou não, um dia eu gostaria de fazer um filme do Shiryu, né? Eu pensava, porque é o meu favorito, né? Mas por questões estratégicas e de praticidade, eu acabei fazendo o primeiro do Wiki de Fênix. E quando eu fiz escrevi a primeira versão do roteiro e tal, na verdade, eu não sei nem qual tratamento que tal, nem o Ralph nunca leu o roteiro. Ele aceitou, topou participar do filme, assim, de prontidão, confiando nos meus talentos roteirísticos. Mas assim... Isso que mas quem que vai negar a oportunidade de fazer o Shiryu, velho? Não. Verdade. Cara, até eu aceitava, cara. Até eu que sou ruim pra caramba, não tenho sem nada, eu aceitava. Aceitava até ser o vilão, capanga. Aceitava também. Mas, ó, eu não li o roteiro, mas eu sei, ó, spoiler alert, todo mundo morre no final e a culpa é do mordomo. Nossa, Tatsumi. Não, desculpa, a gente vai ter que escrever o roteiro agora. Puta, sacanagem. Isso aí tá parecendo... Ô, Ralph, tá parecendo o roteiro do live action, pô. Putz, tá vendo? Do atual. Eu não assisti o filme, eu ainda não assisti o filme do Shiryu, do Shiryu. Cavaleiros. Corta. Pede pra equipe editar isso agora. Eu não assisti o filme do Cavaleiros ainda, né? Mas como tem muito feedback negativo, eu acabo deixando cada vez pra depois, assim, sabe? Eu fui ver na estreia. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala do filme. Sim, senhor. Então, quando eu fui fazer essa história do Shiryu, eu quis trazer muito da essência do personagem, que tá do mangá e do anime e tudo mais, né? Ele sempre, tipo assim, né? Entre os protagonistas, o Shiryu é o cavaleiro mais sábio ali, né? Ele sempre, quando eles estão passando por um perrengue, vamos dizer assim, o Shiryu é o que aconselha os amigos. Ele fala, é melhor a gente ir por esse caminho. Putz, eu ouvi falar sobre a lenda de tal pessoa. Ele sempre tá aconselhando, por quê? Porque ele foi aluno e discípulo do Mestre Ancião, que também é o Cavaleiro de Ouro mais antigo, mais sábio e tudo mais. Então ele teve essa passada de bastão, né? E pro filme, a gente vai trazer essa essência, não apenas da obra de Cavaleiros como um todo, por ser um fan-filme, isso vai ter, é essencial. Se você tá fazendo um filme baseado em um anime ou um mangá, você tem que trazer a essência da obra original. Talvez seja o pecado do live action oficial que os caras... Enfim, mas assim, pro nosso filme, a gente... a ideia, assim, eu como diretor, trazendo a visão artística, é trazer a essência do Shiryu e desse núcleo dele, ali de Rosan, dos 5 picos antigos de Rosan da China, que é uma coisa que o Mestre Ancião passou pra ele, essa passada de bastão, esse legado que vai deixar pra próxima geração. Porque o Mestre Ancião, ele sempre cuidou dos cavaleiros ali e tal, os Cavaleiros de Ouro e tal, só que depois do final da saga, quando, né, pra quem assistiu sabe que os Cavaleiros de Ouro morrem e tal, aí fica o legado para os próximos cavaleiros, que eram os de bronze, os protagonistas, né, os 5 principais. E aí, quando fica esse legado também para o Shiryu dos 5 picos antigos de Rosan, o que acontece depois. Então, para quem me pergunta
quando vai se passar, sim, o filme vai se passar depois do anime clássico, né? Porque às vezes o pessoal pode ficar na dúvida se passa durante ou antes e tal, às vezes pode ser um prelúdio. Não, ele vai ser depois, já o Shiryu mostrando o que aconteceu depois, como que tem sido o tratamento dele com os outros cavaleiros e tal. Então a gente vai dar algumas pistas do que pode estar acontecendo, mas com foco no núcleo do Shiryu. Então vai ter a Shunrei, sim, vai ter a companheira do Shiryu todos os momentos, e vai ter também um personagem que vai aparecer para lidar com o passado do Shiryu também, né, com essas questões, para mostrar como que fica o legado e a honra. Então ele vai ser um filme muito em homenagem também à cultura oriental como um todo, não apenas japonesa ou chinesa, mas a cultura oriental, artes marciais, a fotografia a gente vai usar bastante, o núcleo também de atores do elenco. Então vai ser um pouco disso aí, querendo mostrar como fica esse legado da cultura oriental para nós brasileiros que convivemos com mangá, anime, séries e filmes também, e isso influenciou bastante, né? Mas aí para eu entender aqui, todo esse processo que você teve de avaliação dessa trajetória dos Cavaleiros, porque teve várias sequências, né? Sim, várias sagas. Então, como é que você chegou e falou assim, não, esse é como eu posso dizer? O pulo do gato. Isso, é esse. Porque tem vários, né? Várias histórias de Cavaleiros. Como é que você falou? Não, é esse o roteiro, é essa a história que eu quero pra fazer. Isso é uma pergunta interessante, porque quando você vai fazer esse tipo de adaptação, tudo começa pelo o que você vai adaptar. O que você vai trazer do anime? Tipo assim, pode ser, sei lá, um negócio do passado, ou você criar uma coisa inédita, não tem problema. Só que quando você vai escrever um roteiro, você tem que trazer a essência do que vai ser feito, né? E eu, quando vou fazer esse tipo de adaptação, por exemplo, eu fiz o filme da Lenda de Fênix, fiz o Doug, ambos são fanfilmes, e eu criei histórias novas. Só que eu fiz questão de trazer coisas do passado, do desenho, eu reassisti tudo de novo, porque, assim, você traz Até o nariz ele trouxe junto. A napa do Doug, eu trouxe, eu falei assim, vou injetar um negócio aqui, entendeu? É prótese, gente, é prótese. É prótese. É cenográfico. Então, aí quando você vai fazer uma adaptação como essa, eu fiz esses questionamentos que você tá falando. Que eu vou adaptar, qual saga, qual trecho. E no caso, no filme do Dragão de Rosan, a gente vai trazer um contexto da saga de Asgard, do núcleo nórdico. Então esse aí vai ser um trechinho que acontece lá, que assim, ele é um filler. Pra quem não sabe o que significa essa palavra, assim, quando os animes eles são baseados nos mangás, assim como os filmes da Marvel e da DC são baseados nas HQs. Mas no anime, por exemplo, quando, sei lá, tá escrevendo um mangá e aí faz adaptação pro anime. Só que o autor não terminou de escrever, sei lá, o próximo capítulo. E aí ele precisa, o desenho lá, o anime, precisa fazer um filler pra ganhar tempo pro cara terminar de escrever. E aí o que aconteceu? No Cavaleiro do Zodíaco aconteceu isso. Eles escreveram o filler da saga de Asgard, onde eles vão lá, aí tem todo aquele núcleo de Odin, Thor, não sei o que e tal, né? E aí eles fizeram esse filler, que eu e muitos fãs de Cavaleiros consideram melhor do que muito do que foi feito do clássico. Porque o roteiro é muito bom, assim, eles dão profundidade pros os guerreiros deuses lá de Hilda, eles mostram como eles se tornaram guerreiros e tal, coisa que não foi feito nem com os Cavaleiros de Ouro, enfim, né? Então, eu vou trazer um pouquinho desse núcleo aí de Asgard, uma coisa que acontece lá com o Shiryu em alguns episódios específicos. O Ralph já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E aí a gente traz isso para adaptar para o nosso filme, para a questão para trazer esse contexto que eu falei do legado e da honra passada de geração para geração. Então, pra mim, agora a gente vai ficar, realmente a gente vai passar pro velho agora, porque, cara, marcou muito essa época da manchete dos Cavaleiros do Zodíaco, até hoje marca. Cara, foi um dos desenhos que mais me impressionou, foi o Cavaleiros, assim, eu acho que tem fãs do mundo inteiro, né? Tem. Então, assim, até pergunto pro Ralph, Ralph, você também, não só pra você tá fazendo o filme, mas você acompanhou desde o começo os Cavaleiros, ou você não é fã, você também, ou como é que é? História com os Cavaleiros. Não, eu assisti sim, eu assisti como criança, Na época, eu tinha o cabelo curto, e aí eu falava que eu era o Seiya. Porque ele era o protagonista, né? Verdade. Então, aí eu ficava lá fazendo Meteoro de Pegasus na escola, sabe? Que da hora. Então eu acompanhei na manchete mesmo. Assisti tudo de novo, porque o Nando mandou eu assistir de novo. Não, orientei, é diferente.
O Nando mandou, né? Então... Só ele orientou assim, ó, gente, ó, ele falou pra mim, ó, vai lá, assiste o filme. Não, mas eu quero, assiste, não, então não tá no filme, não, então assiste. Né? Então, na época, né, eu acho que até por uma visão de criança mais simplista, né, você quer ser o principal, né? Então eu assistia o Cavaleiro do Zodíaco e falava assim, não, eu sou o Seiya e eu quero usar... Inclusive eu até ficava triste, né, porque meu signo é de touro, né? Sim. E aí eu falei assim, não, mas eu quero usar a armadura de Sagitário, eu não quero usar a armadura de touro. Porque o Aldebaran perdeu um chifre pro Seiya. O Aldebaran, sabe? O Aldebaran pegou leve com o Seiya. E você quer ter os 2 chifres. E eu quero ter os 2 chifres, poxa. Né? A minha ex-namorada me deu os chifres e eu uso eles com orgulho. Tá certo, tá vendo? É um cara orgulhoso. O chifre que ele tem, tá certo, velho. Tem gente você queria ser o Seiya e vai ser o Shiryu. E eu queria ser o Shiryu e fui o Ikki. Aí, ó. Olha. Tá vendo? Tá tudo trocado isso aí. A gente pode esperar você deixar o cabelo crescer. Você corta... Não, já foi. Eu raspo a cabeça, a gente faz uma peruca pra você. Não, tá ótimo assim. Não chora não, coleguinha. Chora não, sua oportunidade vai chegar, Nando. Não chora não. Tá bom. Fica tranquilo. Uma hora você melhora. Mas, ó, uma coisa que eu pergunto pra você, Alf, qual foi... no próprio filme agora, que vocês estão produzindo, que você tá sendo aí o protagonista, qual foi, assim, a sensação que você teve com relação, assim, porque uma vez eu perguntei pro Nando, quando ele esteve aqui, como é que ele se sentia, se ele tinha que se sentir como Doug, na época que eu tava produzindo o Doug, e eu pergunto pra você, ao fazer o personagem, como é que é esse processo pra você como ator? Qual é a sensação que você tem ao fazer um personagem de uma trajetória assim, mundial, de um desenho que fez tanto sucesso? Qual que é a sensação? E como você falou mesmo, né? Que você, não, mas eu não sei se eu sou o cara preparado, certo, para isso aí, mas assim... Não, isso aí, Jota, isso aí ele fala porque ele é humilde, ele é muito preparado, assim, ele é um dos melhores que eu conheço, é que ele gosta de fazer assim, é só fazer um charme, é o jeito dele, ele sempre fala assim. Não, veja bem, o Nando fala que... O Nando fala assim, né, o Ralph é o ator mais preparado que ele conhece, mas assim... Quantos atores orientais cabeludos ele conhece? Eu sou o único. Então eu sou o melhor que ele conhece nessa categoria. Mas esse negócio de cabelo grande, é só comprar uma peruca. Compra uma peruca aí, coloca aí qualquer um, até careca fica cabeludo, não tem essa. Mas a minha sensação quando eu fui convidado, primeiro eu fiquei muito feliz, eu fiquei chocado, né? Eu falei assim, poxa, do nada, eu tô aqui ensaiando aqui com o Gutenberg, né? E aí eu recebo um convite para um projeto bacana desse, né? Mas eu também, como fã da série, eu sinto que há uma grande responsabilidade comigo e com os fãs, né? E até com o Nando. O Nando falou para mim, né? O Shiryu é o personagem predileto dele, né? Ou seja, quando ele estiver gravando e ver eu fazendo Porque o Shiryu, na verdade, é meu extremo oposto, né? Ele é um cara recatado, ele é sério, ele é sábio, e eu só faço besteira, eu falo pelos cotovelos. Zoeiro. Eu sou zoeiro, eu tô me segurando pra não falar um monte de palavrão aqui. Caramba. pra não fazer um monte de piada que pode colocar o seu programa fora do ar. Não tem problema não, depois você paga a conta do processo. Não, ô Jota, não dá liberdade não, viu? O Ralph, eu conheço a figura. Não, eu sei, não, ele é legal, pô. O Ralph é gente boa. O Ralph é o tipo de cara que você chama aí pra fazer uma zoeira aí, fazer uma parada aí, curtir, encher a cara e ficar no meio da pista aí caindo na sarjeta. O Ralph é o cara que vai te levantar ou vai te derrubar? Sei lá. Não, o Ralph é um cara legal. Mas assim, eu percebo... A minha mãe me acha muito legal também. Não. Aliás, só a minha mãe me acha legal. Nossa, cara! Jota, eu nunca vi você e a minha mãe no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que você é a minha mãe, Jota. Eu sabia. A máscara caiu, mãe. Não é um programa de rádio, né? Na verdade, o Nando chamou a minha mãe pra elevar meu ego aqui, né? Olha só, obrigado. Não, vou falar um negócio assim, avaliando aqui, eu acho assim, tem a questão dessa produção, tem a questão de
de você fazer a interpretação, você conhecer o personagem, estudar. Mas assim, cara, é isso que você é, Ralph. Você ser um cara bem-humorado, brincalhão pra caramba, feliz da vida. Cara, isso eu acho que o personagem ganha muito. Porque assim, por mais que você fale, não, meu personagem tem nada a ver comigo e tal. Mas, cara, se você não tiver uma harmonia legal, você, de repente, o personagem até te atrapalha. Eu não sei se é bem assim, o Nando sabe mais do que eu, porque ele é ator, mas assim, você tem que ter um clima legal com você, para você fazer um trabalho, um personagem, porque eu vejo muito isso. Tem muitas pessoas que são tão rabugentas, tão nervosas, e são atores famosos aí, tá? Mas aí quando vai fazer um personagem, acaba não fazendo tão bem. Mas como já é conhecido, acaba as pessoas, não, mas tá bom, tá ótimo. Não, eu sou muito crítico nessa parte. Então, assim, quando o Nando sabe disso, quando eu vi o Dog, eu falei que, cara, eu gosto do desenho, eu vou lá ver se o filme é bom mesmo, se o cara é bom mesmo. E eu fui ver, eu vi que realmente o Nando é bom. Então, e eu acredito que você também seja, porque você já tem uma harmonia legal, entendeu? Você já leva as coisas mais leves. E até pergunto pra você vê também dessa maneira, para interpretar, você tem que ter um alto astral, você tem que ter uma harmonia com você mesmo para você captar a essência do personagem? Eu acho que a atuação é um espaço muito de exposição, sabe? A pessoa precisa se entregar muito. Então, eu acho importante a gente estar bem consigo mesmo e também ter um ambiente que seja propício a esse, né? A você poder se entregar como ator, né? Porque quando a gente tá testando, a gente tem que se livrar das vaidades, assim, sabe? Porque a gente vai lá e fala assim, eu quero ficar bonito pra câmera, eu quero, sabe? Se você vem com essa coisa na cabeça, você não consegue atuar direito, né? Porque você só tá pensando na estética, né? E em relação ao ambiente, eu acho que não só o ator, mas toda a equipe tem que proporcionar isso, né? Então, o fato do Nando ser um diretor muito bacana também, né? De ser paciente, de entender, até por ele ser ator também, de entender as dificuldades de um ator, né? Eu acho isso muito importante, né? Na parte de exposição, né? E também do próprio ator, isso dá muito o personagem, né? A ideia é que o ator... o pessoal fala assim, né? Eu tava brincando, né? O ator mente, né? Na verdade, o ator não pode mentir quando ele tá em cena. É verdade. Né? A essência do personagem é assim, a gente tem que estudar tanto o personagem a ponto de que quando a gente tá naquela situação, a gente agir como o personagem agiria, ainda que fosse uma situação totalmente nova que o personagem nunca encontrou, entendeu? Então tem lá todo o roteiro, mas se acontecer qualquer coisa que seja fora do roteiro, você tem que agir como o personagem age, entendeu? Então a ideia é você encontrar essa essência mesmo, assim como o Nando procura a essência da história e do personagem no roteiro dele, o ator tem que procurar a essência do próprio personagem para que ele traga isso com mais naturalidade, né? Essa é a ideia. Tá curtindo essa super entrevista com o ator Ralph Tung e o cineasta Nando Rodrigues do filme O Dragão de Rosan? Então você não pode perder a segunda parte dessa super entrevista. Mas antes, não se esqueça de deixar uma curtida, se inscrever no canal se você quiser e acionar o sino das notificações para não perder tudo que rola por aqui no canal, na rede Sempre Conectados. Então bora lá curtir a segunda parte dessa super entrevista com a equipe de produção do filme O Dragão de Rosan. O Dragão de Rosan. Na rede.